A palavra é Jesus Cristo. Nós estamos celebrando hoje a festa solene de todos os santos e santas. É 1º de novembro de 2025 e é sábado, sendo que amanhã, no domingo, coincide com o dia de todos os fiéis falecidos, defuntos. Celebramos então a Igreja contemplativa, enquanto amanhã rezaremos pelos nossos que na esperança querem entrar no céu. Neste sábado, com toda a Igreja, nós rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, que nos permitis celebrar os méritos de todos os vossos santos numa única festa. Concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste sábado, solenidade de todos os santos, é composta pelos textos que na primeira leitura está no livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, versículos de 2 a 4 e de 9 a 14. O salmo responsorial será o Salmo 23, com 3 estrofes, e o refrão é assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura está na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o Evangelho será o de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Eu lhe desejo uma boa festa, para que os santos e santas encantem a vida da gente, com sua intercessão, com o atendimento aos nossos pedidos, na comunhão dos santos que se intensifica ao celebrar a memória de todos numa só festa. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa solene de hoje. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi:
Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. São João tem, na solenidade de hoje, a graça de nos oferecer 2 textos de sua literatura, a primeira e a segunda leitura. Nesta primeira leitura, temos um texto do livro do Apocalipse e nele uma visão. Esta visão, que compõe com o cenário das visões contidas no livro, uma manifestação gloriosa da igreja que João interpreta dentro desta descrição maravilhosa, até poética, nós então podemos ver que os santos são os servos de Deus. Ele vê os santos em um número que ninguém pode contar e até coloca um número que não é algébrico, é misterioso e inenarrável. São 144 mil. 12 vezes 12 dá 144. Vezes 1000 dá 144 mil. Se 12 são as tribos de Israel e elas comportam o primeiro testamento, 12 são os apóstolos do Cordeiro e, portanto, a base da Igreja Apostólica que chega até nós e até os posteriores a nós. É comum, então, usar um vezes o outro para obter um número que se multiplica por uma cifra que não se pode contar, 1000. Então, resulta destas multiplicações este número enigmático, 144 mil. Esta multidão incontável são pessoas que pertencem a todas as tribos dos filhos de Israel, primeiramente, mas depois conta com eles também uma imensa multidão de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas que ninguém podia contar também. Então, os santos estão dentro e fora de Israel. Deus tem, então, seus servos no mundo inteiro, até mesmo fora do circunscrito, da circunstância eclesial. Como é que se apresentam? Eles estão de pé diante do trono de Deus, da majestade de Deus e do Cordeiro que é o seu Filho Jesus. De pé é a posição do vitorioso, não a de um acabrunhado ou vencido. Eles trajam vestes brancas, e o branco é a cor da vitória. Trazem palmas na mão, vêm de uma esperança que não decepciona, de uma segurança e de triunfo que o próprio Senhor lhes deu. Proclamam fortemente que a salvação pertence ao nosso Deus, que está no trono, e ao Cordeiro. Todos estavam então de pé. De novo se repete esta expressão para dizer quanta honra, glória e exaltação o Senhor é capaz de oferecer a uma pessoa humana. E adoravam a Deus, cantando por 7 elementos a potestade divina, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força. 7 elementos pertencem ao nosso Deus. O nosso Deus tem tudo isso. E aí esta potestade é para sempre, é eterna. Um dos anciãos que estavam na visão faz uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta e ele mesmo vai respondê-la. Quem são estas pessoas vestidas de branco?
E ele mesmo responde: são os que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Uma expressão antagônica, porque no sangue as roupas não ficariam alvas e não ficariam puras. Os santos são os limpos, leves e livres, os felizes, os bem-aventurados, os lavados e alvejados no sangue de Cristo. É o sangue do Senhor que nos purifica e nos santifica. Todos os santos e santas de Deus, orem por nós, socorram-nos, ajudem-nos, inspirem-nos e nos levem à plenitude em que se encontram. A todos, ótimo sábado, boa festa. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos,
misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o salmo responsorial da solenidade de todos os santos. Refrão: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Primeira estrofe: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Refrão: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda estrofe: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Refrão: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Terceira estrofe: sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Refrão: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Com este salmo é fácil nos sintonizar com a mística da solenidade de hoje. Tem um dia no ano litúrgico em que celebramos todos os santos e santas de Deus. A ladainha dos santos se conclui exatamente com esta invocação: todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Eles têm a nossa história, a nossa origem, o nosso percurso e o nosso destino. Portanto, nós somos uma nação santa, um sacerdócio régio, o povo que Deus escolheu para si e que nos atraiu a si ao ponto de que, desta geração, nós participamos e somos, assim, a geração dos que procuram o Senhor. Procurar o Senhor, procurar Deus. Esta é a mística fundamental da santidade. Procurar a Deus, sua palavra, seu Filho, sua glória, seu louvor, seu poder, sua graça, sua misericórdia. Tudo isso significa tender para Deus. A santidade é o DNA que Deus colocou de si em cada filho, filha batizado. No dia do nosso batismo, o Senhor nos santificou e continua esta obra de santidade ao longo de toda a vida, numa reciprocidade esperada pelo próprio Deus e festejada pela comunidade peregrina, que é a igreja que somos ainda na terra. Nós celebramos todas as ações santas, as celebrações, as caridades, as generosidades, as virtudes, os bons pensamentos, as orações, mas também a bravura do martírio de alguém que dá a vida por uma boa causa, uma causa santa, pelos outros. Mas também elogiamos a santidade daqueles que não compactuam com o mal, mesmo debaixo de forte pressão e tentação, ou ainda aqueles que procuram fazer o bem sem procurar propaganda ou mídias que os enalteçam fora de hora. Os santos vão receber sim sua glória, e já a recebem na solenidade de hoje, mas perderiam esta glória se a procurassem antecipadamente, ou fizessem o que fizeram exatamente com este fim:
de serem enaltecidos, porque todo o poder, a honra, a glória de um santo pertence ao nosso Deus, como acabamos de ouvir na primeira leitura. É Deus quem nos glorifica com a glória que Ele tem. Portanto, procurar Deus significa procurar glorificar ao Deus que nos glorifica, santificar a Deus que nos santifica, amar a Deus que nos ama, oferecer tudo a Ele que nos garante tudo, pertencer a Ele que pertence a nós. Há uma reciprocidade mistérica, perene, contínua, há um trânsito transcendental entre o céu e a terra, entre a própria Trindade e cada um de nós, pelo Espírito Santo que faz isso, de modo que é possível que com o salmista a gente diga também quem subirá até essas alturas, até esta estatura, quem alcançará a plenitude desta estatura do Senhor, deste monte onde Ele se vê, onde está, onde é encontrado? Quem ficará na sua morada, no seu céu, na sua habitação? Quem pode servir de céu na terra como morada de Deus entre os homens? É o santo. O santo é aquele que tem mãos puras, tem um coração inocente, que a sua mente não se rende e não se volta ao mal, ao crime. Temos visto uma geração de pessoas muito boas e que nós celebramos hoje, santos com nomes canonizados, elencados no cânon da Igreja Católica, como santos, beatos, veneráveis, servos de Deus, mártires, mas também nós temos santos cujos nomes nós não sabemos e estão dentro daquele número enigmático de São João, a multidão que ninguém podia contar, os 144 mil. Todo dia vai para o céu, entra no céu, uma grande quantidade de santos, não temos dúvida, mas constatamos também que em nossa peregrinação encaramos e esbarramos e até derrapamos nos nossos pecados, nas nossas fraquezas. Pecados que às vezes não são percebidos por todos, só por Deus, mas tem pecados que todo mundo logo se dá conta: o escândalo, o crime, a corrupção, a mentira, a dissimulação, o narcotráfico, o roubo, o abuso. Logo, isso aparece. É preciso, então, lutar contra o pecado, extinguir da nossa vida os atos, os rendimentos que o mal exige de nós, abandonar o pecado e procurar o Senhor. A fórmula sempre foi essa e continuará sendo. A fórmula da santidade é procurar o Senhor, deixando de lado o que não leva a Ele. Que Deus abençoe a todos nós, para que tenhamos desta festa solene celebrada neste sábado, olhando para a grande Imaculada Virgem Maria, para que a gente, à luz do mistério de Nossa Senhora, possamos ter o ímpeto, o elan, a atração, o fascínio para procurar o Senhor como Nossa Senhora quis desde o começo da sua existência imaculada, até alcançar a glória que em corpo e alma Nossa Senhora tem no paraíso. A todos, que tudo isso se realize e que a liturgia que celebramos e a Eucaristia que comungamos torne tudo isso realidade já em nossa vida, enquanto esperamos a plenitude desta realidade no mundo futuro. Bom sábado para todos. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo.
este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. A palavra é Jesus Cristo e nós estamos felizes de ouvi-la. Felizes também por compartilhar o dom de ouvir a palavra de Deus com tanta gente. A palavra do Senhor santifica. Sim, a nossa santidade é pavimentada, é construída, fortalecida também pela escuta da voz do Senhor que procuramos. O tempo que você dá para ouvir este programa, o compartilhamento que você faz dele com tantas pessoas, os sinais que você deixa engajando-se nesta obra, dizendo que gostou e comentando, deixando sua mensagem, até tornando-se membro deste grupo para favorecer o seu crescimento sempre mais fortalecido. Sim, isto é procurar o Senhor. É evidente que é com a escuta da palavra de Deus que a nossa mentalidade se forma. Nós temos nossos limites e fracassos. Somos pecadores e confessamos-nos assim. Mas queremos procurar o Senhor. Queremos ser santos ou nada. E esta frase vinha também dita de uma outra maneira pelo grande teólogo Carlos Rahner, um jesuíta falecido em 1984. Ele dizia que o cristão do terceiro milênio ou seria um místico ou não seria nada. O místico é aquele que vive em completa sintonia com a palavra do Senhor, com o coração do Senhor, como também jamais se afasta das realidades em que pisa, em que serve, em que colabora com todos os seus parceiros dentro do mistério da história humana na sua existência. O místico tem o coração voltado para o céu, sursum corda, corações ao alto, mas tem os pés no chão. Caminha com os outros rumo ao paraíso. Este é o itinerário da nossa grande viagem. Estamos todos numa viagem, numa peregrinação de esperança que não nos decepciona porque sabemos em quem acreditamos e onde queremos chegar, e o caminho que o próprio Jesus nos ensinou é Ele, Sua palavra, seus sacramentos, Sua igreja, o compromisso da nossa fé, esperança e caridade e das virtudes teologais, prudência, justiça, temperança, fortaleza e todas as virtudes humanas que adornam os santos, a delicadeza, a amabilidade, a alegria, a leveza de coração, o bom humor, a coragem, todas estas virtudes que deixam a pessoa mais bonita, mais feliz. O santo é um ser feliz. A santa é uma mulher muito feliz, prestativa, carinhosa, delicada. Está bem e é bem-vinda em todo lugar a pessoa santa. Não importa a sua língua, sua cor, suas condições sociais, não importa, todos são chamados à santidade. A própria Constituição dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no seu capítulo 5º, versou para nós este chamado, a vocação universal da Igreja à santidade. E nós somos a Igreja do Senhor, a Igreja que tem na nossa a sua face. Resplandece em nós, resplandece nos santos,
a gloriosa face de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é empolgante. Para os jovens, isso deu um impulso evangelizador gostoso para fazer tudo o que Jesus disser, para seguir os santos como Carlos Acutis, Pier Giorgio Frassati e todos os demais, Francisco de Assis, João Bosco, Santa Teresinha, enfim, todos aqueles que, de modo tão agradável, cativam a gente para seguir Jesus do nosso jeito. O santo não precisa copiar ninguém. Eles conformam o mosaico maravilhoso da grande obra-prima da graça que é o povo de Deus, que é um povo santo. Maravilhoso isso. Que Deus nos abençoe para que assumamos a nossa vocação e missão de sermos santos e santas. E Deus seja louvado, porque é Ele que nos santifica. Vamos ouvir então a segunda leitura da Santa Missa de hoje. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor, graças a Deus. João, neste segundo texto de sua literatura, aqui na sua primeira carta, na segunda leitura, nos oferece um pequeno discurso sobre a nossa existência, o nosso ser, a nossa ontologia. Ôntico, ontós, vem do grego ser, aquilo que é constitutivo e original. Quem somos nós? Nós fomos tornados filhos de Deus. Somos chamados assim, e o somos, diz São João. João está com uma fé amadurecida. É o último dos apóstolos a partir desta terra, com a sua morte. É o único que não foi morto pelo martírio de sangue, mas um outro tipo de martírio, o martírio branco, como se diz entre aspas, ou seja, ele ficou no meio da comunidade, como o próprio Jesus dissera que o discípulo amado ia permanecer, não somente mais tempo, mas como um ícone do discípulo da igreja que procura o seu Senhor e que é filho de Deus por causa da vivência batismal recebida naquele santo dia do batismo. E nós o somos filhos de Deus. Talvez quem não está dentro desta mentalidade não nos valorize, não nos ajude, não nos aprecie, não nos conheça, mas essa atitude negativa tem uma razão. Quem não nos conhece, não conheceu a Deus. Deus se revela através de nós, sim. Quem quer ver Deus deveria olhar para o rosto do seu Filho Jesus. Hoje, atualizando este texto, quem quer ver Deus deve olhar no rosto do seu irmão, no rosto dos santos e santas. Sim, o nosso Deus, na sua beleza inigualável, se manifesta através de nós, de todos os que, circunstantes, convivem conosco. Olhe para sua mãe, é o próprio rosto de Deus que está nele, está nela. Olhe para o seu pai, é Deus que se manifesta na sua paternidade amorosa. É claro que com limites humanos, mas há algo ali que não é do seu pai. É Deus se revelando. Capte isso, pesque isso, valorize isso. Louve ao Senhor que no seu Pai se revela. Agradeça, beije seu pai, ame seu pai e sua mãe. Ajude-os. A santidade então se irradia, jamais um santo se esgota em si. Quem é santo acaba por santificar, portanto nós temos como que na botânica
um processo osmótico, uma osmose toma conta de nós, de modo que acabamos por contagiar a todos os que convivem com a gente. O bem se multiplica. Se o mal contamina, o bem contagia. Como é bom fazer o bem. Tantas pessoas vão perceber e farão até melhor que nós. Um dia contemplaremos Jesus tal como Ele é. E é por isso que, pouco a pouco, Ele vai nos purificando, porque nós esperamos nele. Quem espera em Jesus não se decepciona e experimenta uma purificação contínua de si mesmo, como também o Senhor é puro. O santo é livre, leve e limpo. É sinal da pureza de Deus neste mundo. Fique com Deus, seja santo, seja santa. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela comunhão e atenção e vamos para a música católica e a seguir o Evangelho desta solenidade. A palavra é Jesus Cristo. O Santo dos Santos está aqui com sua glória e poder. Joelhos dobrados em adoração ao único Senhor. Tua glória está neste lugar. Tua glória está neste lugar. Anjos cantam santo. Anjos cantam santo. Poderoso, glória e louvor para todos sempre. Amém. Ao Deus poderoso, glória e louvor para todos sempre. Amém. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. O Santo dos Santos está aqui com sua glória e poder. Joelhos dobrados em adoração ao único Senhor. Sua glória está neste lugar. Tua glória está neste lugar. Anjos cantam santo. Anjos cantam santo. Ao Deus poderoso, glória e louvor para todos sempre. Amém.
A palavra é Jesus Cristo. Celebramos a festa solene de todos os santos e santas, a 1º de novembro de 2025. Estamos contentes porque vamos à Santa Missa, celebrar esta festa bonita. Hoje, há quem se pergunte, por ser sábado e amanhã no domingo termos o dia de finados, se devemos participar de uma só missa hoje para cumprir o preceito do sábado e domingo, hoje pela parte da tarde e à noite, ou se devemos ir em 2 missas, a de hoje e de amanhã. O Papa Leão, falando aos liturgistas, disse que não se vai à Eucaristia por uma questão de preceito ou de obrigação. Nós sabemos que necessidade temos do Senhor. Nós procuramos o Senhor. Somos filhos, somos de casa e, portanto, faz bem ir à Santa Missa. Procure participar da missa de hoje e de amanhã. Assim, quem vai ganha. Você ganhará e levará o que ganhou para que outros também recebam. Não perca a graça de participar da Santa Missa hoje e amanhã, ou, não podendo, da celebração da palavra na sua comunidade, hoje e amanhã também. Vamos ouvir então o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho que acabamos de ouvir introduz aquilo que os biblistas chamam de Catecismo de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. O primeiro destes capítulos, capítulo 5, que aqui lemos apenas 12 versículos, tem 48 versículos. Exatamente o versículo 48 conclui-se dizendo: sede santos, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Depois, nos capítulos 6 e 7, diz como colocar em prática esta santidade. Isso é muito bonito, se situar nesta ambiência do Evangelho de Mateus para compreender a grandeza destas bem-aventuranças. Em Lucas, elas são apenas 4. Em Mateus, elas são 9. Destas 9 bem-aventuranças, a cada proclamação de felicidade, bem-aventurado quer dizer feliz, e em Lucas ele diz que é feliz. Cada bem-aventurança tem uma promessa, uma recompensa engatada nela. Portanto, quem é pobre vai ter o reino dos céus. Quem é aflito será consolado. Quem é manso possuirá a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados disso. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os que promovem a paz
serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, é deles o reino dos céus. Aqueles que forem injuriados, perseguidos e por conta de mentiras ouvirem todo tipo de mal contra si por causa do nome de Jesus, estes devem se alegrar e exultar. Será grande para eles a recompensa. Estas bem-aventuranças podem ser lidas e contempladas dinamicamente. Todas elas podem estar dentro de cada um de nós, dentro da nossa vida, praticadas por nós? Sim. Mas não se preocupe com o número nem com a quantidade. Se ocupe, isto sim, de ser simples. É Deus quem faz tudo em nós. É Ele que nos aprecia. É Ele que sorri. Quem ama, cuida. E Deus cuida de nós. Ele nos quer muito parecidos com Ele, que é o 3 vezes Santo. Nós cantamos no meio da missa, no coração da Eucaristia, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Esta santidade há de se tornar cultura, não somente um anúncio evangélico, mas há de se perfazer, virará perfil humano. Sim, a Igreja Santa vai irradiar santidade através de você, de mim, de todos, de uma maneira variada e até com alguns destaques. Quem se destacar mais, servindo de modelo para os outros, vai ser canonizado um dia. Mas não há necessidade de termos todos canonizados, não. Eu e você seremos santos do dia de hoje, santos do dia 1º de novembro. Na festa de todos os santos, nós seremos celebrados, sim, porque passou pelo mundo alguém fazendo o bem, alguém parecido com o Filho de Deus. Você. Isso deve ser dito de você, como fora dito de Jesus. O Santo Padre, o Papa Francisco, em 2019, nos brindou com uma carta apostólica muito bela, que tem como título exatamente as palavras do versículo 12 do texto do Evangelho que acabamos de ouvir. Alegrai-vos e exultai, gaudete et exultate. Esta carta apostólica comenta exatamente cada uma destas bem-aventuranças. E aqui fica o convite para que todos leiamos esta carta. Compre a sua e sublinhe e colha de lá os mais belos estímulos para que a sua santidade produza boas obras e elas glorifiquem a Deus, o Pai que está nos céus. Nós desejamos a todos um bonito dia de sábado, cheio de santidade que se celebra e se irradia, se conquista e se comunica, que se sente na gratidão recebida de Deus, mas também se oferece através do bem que a gente faz. Um sorriso, um bom trato, uma delicadeza. Não invente coisas complicadas, não dificulte, facilite, não complique, simplifique. A santidade deve ser algo leve, livre e limpo. O santo não é complicado. O santo é absolutamente normal, sendo anormal para tanta gente. A anormalidade dos santos no mundo é a normalidade do santo no céu. A todos, então, boa festa, que a solenidade de hoje encha a nossa vida de sentido, de alegria e de esperança. Sábado, a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, é exatamente intitulada assim como Santíssima. Então, na santidade da Mamãe, no colo da Mamãe, no coração de nossa Mãe Santíssima, vamos então morar, ficar, deixemo-nos conduzir por Maria Santíssima. Virgem Mãe Santíssima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais do que ter estátua ou nome no altar, é sobre a mão estendida, pronta pra ajudar. É ver no rosto do outro um reflexo do divino e caminhar na justiça, seguindo um destino. Ser santo é ser farol na escuridão, é ter o peito aberto, é ser perdão, é a coragem de amar sem condição. Hoje celebramos essa vocação de ser luz no mundo, ser transformação. Não é sobre milagres que o mundo possa ver, mas a bondade simples que faz alguém crer. Um gesto de paciência, um sorriso, uma oração, é a pequena semente de uma revolução. Ser santo é ser farol na escuridão, é ter o peito aberto, é ser perdão, é a coragem de amar sem condição. Hoje celebramos essa vocação de ser luz no mundo, ser transformação. E na festa de todos os santos podemos entender que o céu começa aqui, no nosso jeito de viver.